E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Gênesis 22, 14. Abraão chamou o nome do lugar de Jeová Jirê, ou Jeová proverá, ou Jeová será visto. Oferecem-nos várias interpretações, mas a ideia exata é a de ver e ser visto. Para Deus, ver é prover. Nossa própria palavra fornecer é apenas latim para ver. Você sabe, como dizemos, que cuidaremos de um assunto. Possivelmente, essa expressão atinge o prego na cabeça. Nosso Pai Celestial vê nossa necessidade e, com divina previsão de amor, prepara o suprimento. Ele vê a necessidade de supri-lo e, ao ver, ele é visto. Ao prover, ele se manifesta. Creio que a verdade contida na expressão Jeová Jirê governava o pensamento de Abraão muito antes de ele pronunciá-la e designá-la como nome memorial do lugar onde o Senhor proveu um substituto para Isaque. Foi esse pensamento, eu acho, que o capacitou a agir tão prontamente quanto agiu sob as circunstâncias difíceis. Sua razão sussurrou dentro dele: se você matar seu filho, como Deus pode cumprir sua promessa a você de que sua semente será tantas quanto as estrelas do céu? Ele respondeu a essa sugestão dizendo a si mesmo: Jeová cuidará disso. Enquanto ele fazia aquela dolorosa jornada com seu querido filho amado ao seu lado, a sugestão pode ter chegado a ele: como você encontrará Sara quando você voltar para casa, tendo manchado suas mãos com o sangue do seu filho? Como você enfrentará seus vizinhos quando eles ouvirem que Abraão, que professava ser um homem tão santo, matou seu filho? Essa resposta ainda sustentou seu coração. Jeová cuidará disso. Jeová cuidará disso. Ele não falhará em sua palavra. Talvez ele ressuscite meu filho dentre os mortos, mas de uma forma ou de outra, ele justificará a minha obediência e ele justificará sua própria ordem. Jeová cuidará disso. Esta foi a libertação de todo pensamento desconfiado. Eu oro para que possamos beber desta verdade e ser revigorados por ela. Se seguirmos a ordem do Senhor, Ele cuidará para que não sejamos envergonhados ou confundidos. Se tivermos grande necessidade seguindo seu comando, sua ordem, Ele cuidará para que a perda seja recompensada. Se nossas dificuldades se multiplicarem e aumentarem a ponto de nosso caminho parecer completamente bloqueado, Jeová cuidará para que o caminho seja limpo. O Senhor nos guiará no caminho da santidade se apenas estivermos dispostos a ser completos nele e ousarmos seguir aonde quer que ele nos conduza. Não precisamos nos admirar que Abraão proferisse essa verdade e a anexasse ao local que seria para sempre famoso, pois todo o seu coração estava saturado dela e foi sustentado por ela. Sabiamente, ele faz um altar e uma montanha para serem memoriais da verdade que tanto ajudou. Suas provações o ensinaram mais sobre Deus. De fato, lhe deram um novo nome para o seu Deus. E isso ele não teria esquecido, mas ele o manteria na mente das gerações seguintes, nomeando o lugar como Jeová Jirê. Observe, enquanto você lê este capítulo, que esta não foi a primeira vez que Abraão falou assim. Quando ele chamou o nome do lugar Jeová Jirê, ele viu que era verdade. O carneiro preso no mato havia sido fornecido como substituto para Isaque. Jeová havia providenciado, mas ele já havia declarado essa verdade quando ainda não sabia nada da ação divina, quando não podia nem adivinhar como seu julgamento extraordinário terminaria, sua aprovação terminaria. Seu filho Isaque lhe dissera: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E o pai aflito respondeu corajosamente: meu filho, Deus proverá. No devido tempo, Deus proveu. Então Abraão o honrou dizendo as mesmas palavras, só que em vez do nome comum para Deus, ele usou o título especial da aliança, Jeová. Essa é a única alteração
se não nos mesmos termos, ele repete a garantia de que o Senhor proverá. Essa primeira declaração foi muito notável. Era bastante simples, mas que profético. Ensina-nos esta verdade que o discurso confiante de um crente é semelhante à linguagem de um profeta. O homem que aceita a promessa de Deus sem hesitação e tem certeza de que é verdade, falará como os videntes do passado, e ele verá que Deus vê, e vai declarar o fato e a santa inferência que vem disso. A segurança infantil do crente antecipará o futuro, e sua declaração clara, Deus proverá, se tornará a verdade literal. Se você quer chegar perto de profetizar, apegue-se às promessas de Deus e você profetizará de acordo com a medida da fé, entre aspas. Aquele que pode dizer, eu sei e estou certo de que Deus não me falhará nesta minha hora de tribulação, logo deixará cair pérolas de confiança divina e diamantes de predições de seus lábios. Os ditos escolhidos que se tornam provérbios na igreja de Deus não são fruto da desconfiança, mas da firme confiança no Deus vivo. Até hoje, muitas palavras de um homem de Deus são citadas entre nós, assim como a palavra de Abraão foi citada. Moisés coloca, como se diz até hoje, no monte do Senhor proverá. E podemos mencionar muitas frases que são ditas até hoje, que primeiro caíram da boca de um espírito fiel, na hora da manifestação do Senhor para eles. O discurso do Pai dos fiéis tornou-se o discurso de sua semente espiritual por muitos anos depois, e permanece na família da fé até hoje. Se tivermos plena fé em Deus, ensinaremos às gerações seguintes a esperar que a mão de Jeová ainda se estenda. A verdadeira fé não apenas fala a linguagem da profecia, mas quando ela vê sua profecia cumprida, a fé sempre se deleita em erguer memoriais ao Deus da verdade. As pedras que foram erigidas na antiguidade não eram para a memória de homens mortos, mas eram memoriais das obras do Deus vivo. Elas proferiam abundantemente a memória da grande bondade de Deus. Abraão, nessa ocasião, não escolheu um nome que registrasse o que ele havia feito, mas um nome que falava do que Jeová havia feito. É verdade que a fé de Abraão era digna de ser lembrada por todas as gerações, pois ali ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E o Senhor lhe disse, e em tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Lá, o patriarca suportou o teste extremo. Nenhum ouro jamais passou por sua fornalha mais quente. Mas a verdadeira fé é sempre modesta. Do seu portão, a ostentação é excluída por lei. Abraão não diz nada sobre si mesmo, mas o louvor é para Deus, que vê e é visto. O registro é, Jeová proverá. Eu gosto dessa auto-ignorância. Oro para que nós também tenhamos tanta força de fé que o eu possa ir para a parede, para a morte. Pouca fé é muito apta a se orgulhar quando, para sua própria surpresa, tem realizado a justiça. Mas a fé forte se esvazia tão completamente e depende tão inteiramente da suficiência de Deus que quando qualquer coisa é alcançada, ela não se lembra de nada além da mão divina e coloca a coroa onde deveria ser colocada. Crescendo em familiaridade experimental com o Deus da aliança, a fé tem um novo cântico e um novo nome para seu Deus e cuida para que suas obras maravilhosas sejam lembradas. Observe ainda que, quando a fé proferiu uma profecia e estabeleceu seu memorial, o registro da misericórdia recebida se torna uma nova profecia. Abraão diz, Jeová Jirê, Deus proverá. O que ele estava fazendo então, mas profetizando uma segunda vez para eras futuras. Ele nos pede que saibamos que, assim como Deus providenciou para ele no tempo de sua extrema necessidade, ele proverá para todos aqueles que depositam sua confiança nele. O Deus de Abraão vive, e seja louvado o seu nome. E tenhamos a certeza de que, tão certo como na angústia do patriarca, quando parecia não haver saída, o Senhor apareceu por ele e foi visto no monte,
Da mesma forma, será com toda semente crente, enquanto o tempo durar. Todos seremos provados e testados, mas em nossa extrema necessidade, Deus nos verá e cuidará de nossa libertação, se deixarmos a fé realizar sua obra perfeita e esperarmos e aguardarmos tranquilamente o momento em que o Senhor será visto operando salvação. O Senhor é o preservador dos homens e o provedor dos homens. Anseio que todos nós tenhamos esta verdade firmemente fixada em nossos corações e, portanto, tentarei mostrar que a provisão de Deus para Abraão e Isaque tipificou a provisão muito maior pela qual todos os fiéis são libertados da morte e que Deus, em prover na montanha, nos deu uma garantia segura de que todas as nossas necessidades serão supridas de agora em diante e para sempre. Considere então que a provisão que Deus fez para Abraão era simbólica da provisão maior que ele fez para todos os seus escolhidos em Cristo Jesus. Jeová Jirê é um texto do qual se prega a respeito da providência, e muitos têm sido os sermões que foram destilados dele. Mas toma a liberdade de dizer que a providência, no sentido comum do termo, não é o primeiro pensamento da passagem, que deve ser lida com algum tipo de referência à sua conexão, e ainda mais porque essa conexão é extremamente notável. Quando Abraão disse, Jeová proverá, ele quis dizer, antes de tudo, que aprendêssemos que a provisão virá no tempo de nossa extremidade, de nossa extrema necessidade. A provisão do carneiro, em vez de Isaque, foi o tipo significativo que estava diante da mente de Abraão. Mas nosso Senhor nos diz, Abraão se alegrou ao ver o meu dia, e ele o viu e se alegrou. E certamente, se alguma vez Abraão viu o dia de Cristo e ficou muito feliz, foi naquele momento em que ele viu o Senhor provendo um substituto para Isaque. De qualquer forma, quer Abraão tenha entendido o significado completo do que ele disse ou não, ele falou não por si mesmo, mas por nós. Cada palavra que ele proferiu é para nosso ensino, e o ensino é este, que Deus, no dom do seu Filho, Jesus Cristo, fez a mais completa provisão para nossas maiores necessidades. E disso podemos inferir que qualquer necessidade que venha a ocorrer para nós, Deus certamente proverá para isso. Mas Ele pode adiar a manifestação real disso até que nossa hora mais escura chegue. Como diz o hino, apenas na última hora angustiante, o Senhor mostra poder libertador. O momento de perigo é o lugar onde veremos uma graça surpreendente. O Senhor deu nosso Senhor Jesus Cristo para ser o substituto dos homens em vista da maior necessidade da nossa raça. Isaque foi duramente pressionado quando Deus interferiu em seu favor. A faca foi levantada por uma mão resoluta. Ele estava a 1 segundo da morte quando a voz angelical disse: não levante suas mãos sobre o rapaz. Deus proveu instantaneamente quando a necessidade era urgente. Amado, Isaque estava mais perto da morte do que o homem pecador estava do inferno. Esta faca estava mais perto da garganta do amado Isaque do que o machado do carrasco estava perto do pescoço de todo pecador, sim, do pescoço de toda a raça humana. Nós pecamos e nos desviamos tanto que não foi possível para Deus piscar para nossas transgressões. Ele deve visitar nossas iniquidades com um justo castigo, que nada mais é do que a morte eterna. Constantemente me encontro com pessoas sob o poder convincente do Espírito de Deus e sempre descubro que em sua apreensão o castigo do pecado é algo terrível e avassalador. Quando Deus lida com os homens pelo seu Espírito convincente, eles sentem que seu pecado merece nada menos do que a ira de Deus no inferno. Assim foi com nossa raça. Nós nos destruímos completamente e fomos encerrados sob a condenação da lei, e foi naquela hora terrível que Deus interpôs e proclamou um Salvador para os homens. Enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Quisera Deus que todos sentíssemos que coisa terrível é perder-se, pois então
valorizaríamos a provisão do Salvador muito mais do que valorizamos agora. Ó senhores, se nenhum Redentor tivesse sido fornecido, poderíamos ter nos reunido aqui nesta manhã, e se vocês tivessem paciência para me ouvir, tudo o que eu poderia dizer seria: irmãos, vamos chorar juntos e suspirem em coro, pois todos morreremos, e morrendo, afundaremos no abismo e permaneceremos para sempre sob a justa ira de Deus. Teria sido assim com todos nós se um substituto não tivesse sido encontrado. Se o dom do Pai amoroso não tivesse sido concedido, se Jesus não tivesse condescendido em morrer em nosso lugar, teríamos sido deixados para execução por aquela lei que de modo algum poupará o culpado. Falamos da nossa salvação como se não fosse nada muito particular. Já ouvimos falar do plano de substituição tantas vezes que se torna banal. Não deveria ser assim. Creio que ainda emociona os anjos com o espanto que o homem, quando ele caiu de seu alto estado e foi banido do Éden e se tornou um rebelde contra Deus, foi redimido pelo sangue de um herdeiro de todas as coisas, por quem o Divino Pai fez os mundos. Quando a morte e o inferno abriram suas mandíbulas para devorar, então esse milagre foi concluído. E Jesus, levado entre os espinhos, foi oferecido em sacrifício por nós. Deus não só interveio quando a morte de Isaac era iminente, mas também quando a angústia de Abraão atingiu seu ponto mais alto. A fé do patriarca nunca vacilou, mas não devemos esquecer que ele era um homem como nós, e nenhum pai poderia ver seu filho sacrificado sem uma agonia interior que supera qualquer descrição. A angústia de um homem tão perfeito como Abraão, um homem que sentia todos os afetos domésticos intensamente, como todo pai verdadeiramente piedoso deve senti-los, e que amava seu filho tanto quanto amava sua própria vida, deve ter sido indescritivelmente grande. Qual deve ter sido a força da fé que permitiu ao homem de Deus dominar a si mesmo, ir contra a corrente da natureza humana e deliberadamente estar pronto para sacrificar seu Isaac. Ele deve ter sido levado a um terrível grau de angústia quando levantou a faca para matar seu filho. Mas neste momento o anjo parou sua mão e Deus providenciou o carneiro como substituto no momento da sua maior miséria. Certamente o mundo havia chegado a um grande estado de miséria quando Deus finalmente enviou seu filho, nascido de uma mulher, para que ele pudesse se tornar o sacrifício pelo pecado. De qualquer forma, isso eu sei, que via de regra, os homens não veem Cristo para ser seu substituto, nem aceitá-lo como seu Salvador, até que sintam que estão à porta do inferno, e até que sua angústia por causa do pecado se torne excessivamente grande. Me lembro bem de quando vi pela primeira vez o Cordeiro de Deus que sofreu em meu lugar. Ouvi muitas vezes a história de sua morte. Poderia tê-la contado aos outros muito corretamente, mas então não conhecia minha própria necessidade premente. Não havia sentido a faca na minha garganta, nem estava prestes a morrer. E, portanto, meu conhecimento era uma coisa fria e inoperante. Mas quando a lei me prendeu e me entregou à morte, e quando meu coração, dentro de mim, foi esmagado pelo medo, então a visão do glorioso substituto foi tão brilhante para mim quanto uma visão do céu. Jesus sofreu em meu lugar, fora do portão. Minhas transgressões foram lançadas sobre ele. Então o recebi com alegria indescritível, com toda a minha natureza aceitando as boas novas. Neste momento eu aceito o Senhor Jesus como meu substituto com um profundo e pacífico deleite. Bendito seja o nome de Jeová Jirê por ter pensado em mim, um mendigo, um miserável, um criminoso condenado, e por ter fornecido o Cordeiro de Deus, cujo sangue precioso foi derramado em vez do meu. Agora, veja que sobre a montanha a provisão foi feita espontânea para Abraão. E assim foi a provisão que o Senhor demonstrou na plenitude dos tempos, quando ele entregou seu filho para morrer. O carneiro preso no matagal era uma provisão que da parte de Abraão era bastante inesperada. Ele não se prostrou e orou: ó Senhor,
em tua ternura, oferece outra vítima em vez do meu filho Isaque. Provavelmente isso nunca lhe passou pela cabeça, mas Deus espontaneamente, da graça gratuita do seu próprio coração, colocou o carneiro onde Abraão o encontrou. Você e eu não oramos para que Cristo morresse. Ele morreu por nós antes de nascermos. E se não o tivesse feito, nunca nos teria passado pela mente pedir tão grande dom. Até que o Senhor nos procurasse, nem mesmo procurávamos ser salvos por Cristo, do fato de cuja morte tínhamos conhecimento. Oh não, não. Não está na natureza do homem buscar um Salvador. Está em Deus dar um Salvador. E então o Espírito de Deus docemente inclina o coração a buscá-lo. Mas essa busca não vem do homem. Quando ainda estávamos sem forças, no devido tempo, Cristo morreu pelos ímpios. É nosso pecar, é de Deus salvar. Cada um fez o seu caminho, a Bíblia diz, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A nossa é a peregrinação, mas a imposição dessas peregrinações sobre Jesus é somente do Senhor. Não a compramos, nem a buscamos, nem a pensamos. No caso de Abraão, creio que foi algo inesperado. Ele não contava com nenhum substituto para seu filho. Ele julgava que ele teria que morrer e o considerava já morto. Quanto a nós, se Deus não tivesse revelado o plano de salvação pela substituição do seu Filho unigênito, nunca teríamos sonhado com isso. Lembre-se de que o Filho de Deus é um com o Pai, e se o Espírito Santo não tivesse revelado o fato de que o próprio Deus ofendido sofreria a penalidade devida pela ofensa, isso nunca teria ocorrido à mente humana. O mais brilhante dos espíritos diante do trono de Deus nunca teria elaborado o plano de salvação pelo sacrifício de Jesus. Foi inesperado. Bendigamos ao Senhor, que fez por nós muito mais do que pedimos ou pensamos, dando-nos a redenção pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Posso dizer de Cristo o que eu não poderia ter dito do carneiro de Abraão, que não apenas ele não foi procurado por nós e inesperado, mas agora que ele é dado, ele não é perfeitamente compreendido, como diz os versos. Muito se fala do sangue de Jesus, mas com pouco é compreendido. Dos seus sofrimentos tão intensos, os anjos não têm um conhecimento perfeito. Muitas vezes estou pronto para bater em meu próprio peito enquanto estudo o maravilhoso mistério do amor expiatório, pois me parece uma coisa tão baixa ser tão pouco afetado por uma graça tão ilimitada. Se sentíssemos plenamente o que Deus fez por nós no grande feito da morte de Jesus, não seria de admirar se morrêssemos sob a descoberta surpreendente. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e alto demais, não posso alcançá-lo. O Deus imortal se compromete a suportar a morte pelo homem. O imaculado fica no lugar do pecador. O filho benevolente é feito amaldiçoado por aqueles que de outra forma teriam sido amaldiçoados para sempre. Aquele que estava acima de toda vergonha e tristeza deixou de lado sua glória e se tornou o homem de dores, desprezado e rejeitado pelos homens. Embora fosse rico, por amor de vocês, se fez pobre. É mais extraordinário que o romance, do que qualquer romance. Os poetas podem cantar suas estrofes mais altas, mas nunca alcançarão o auge desse grande argumento. Paraíso perdido. Um Milton pode compor e fascinar o mundo com suas linhas majestosas numa obra assim. Mas o paraíso restaurado pela substituição divina não deve ser totalmente cantado pela mente mortal. Só Deus conhece o amor de Deus. Todas as harpas de homens redimidos e todos os hinos de anjos adoradores nunca poderão expor o esplendor do amor de Jeová em prover nossas necessidades, prover nossa salvação, prover seu Filho unigênito e prover a Ele de seu próprio amor gratuito, não procurado e indesejado pelos homens. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. A provisão
para a necessidade desesperada do homem, a provisão foi feita pelo próprio Deus. O texto diz: Jeová Jirê, o Senhor cuidará disso, o Senhor proverá. Ninguém mais poderia fornecer um resgate. Nem na terra, nem no céu foi encontrado qualquer ajudante para a humanidade perdida. Que sacrifício poderia ser apresentado a Deus se um sacrifício pudesse ser aceito? Veja o Líbano, que sobe majestosamente para o céu, branco com suas neves. Veja as florestas que adornam seus lados. Ateie fogo a tudo isso e veja-o arder como a madeira do altar de Deus. No entanto, a Bíblia diz: o Líbano não é suficiente para queimar, nem seus animais são suficientes para um holocausto. Pegue as miríades de gado que vagam pelas colinas e derrame seu sangue até que você tenha feito um mar de sangue. Mas e daí? Não é possível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Os próprios homens podem morrer, mas na morte cada homem que morre paga apenas sua própria dívida com a natureza. Não resta nada para o outro. Ninguém pode, de modo algum, redimir seu irmão, nem dar a Deus um resgate por ele. Onde a redenção será encontrada, pela qual será possível que a multidão dos eleitos seja efetivamente redimida da morte e do inferno. Tal resgate só poderia ser encontrado por Deus, e ele só poderia encontrá-lo em si mesmo, naquele que era um consigo mesmo, que jazia no seio do Pai desde a eternidade. A provisão foi feita pelo próprio Deus, visto que nenhum outro poderia prover. Somente Deus poderia dizer: livra-o de descer a cova, encontrei um resgate. Mas não era singular que o Senhor Jeová o provesse? Quando a lei é quebrada, a sua lei e sua honra deve ser recuperada. Não seria julgado provável que a parte prejudicada fizesse o sacrifício. Aquele Deus contra quem todo pecado é cometido, toda blasfêmia e maldade de um mundo vulgar é dirigido. Ele mesmo fará expiação. O juiz arcará com a pena devida ao criminoso. Coloque sobre o pecador, pois é seu devido lugar. Então a justiça clama em voz alta. Coloque a penalidade sobre o transgressor. Mas se um substituto pode ser permitido, onde alguém pode ser encontrado capaz e disposto a se tornar fiador do culpado? Encontrado no trono, encontrado na majestade que se ofende. Irmãos, estou abatido pelo meu assunto. Perdoe-me por não poder falar dele como eu gostaria. Não há espaço aqui para palavras. É uma questão de pensamento silencioso. Queremos que o fato da substituição nos atinja, e então a cruz se tornará sublimamente grande. Em visão eu contemplo. Seus 2 braços estão estendidos para a direita e para a esquerda, até tocarem o leste e o oeste, e cobrirem todas as raças de homens. O pé dele desce mais baixo que a sepultura, até descer até os portões do inferno, enquanto para cima a cruz se eleva com uma auréola ao redor de glória indescritível, até que se eleve acima das estrelas e ilumine o trono do Altíssimo. A expiação é um negócio divino, seu sacrifício é infinito, assim como Deus que o concebeu. Glória ao seu santo nome para sempre. É tudo o que posso dizer. Foi nada menos do que uma extensão do amor divino para Jesus dar a si mesmo por nossos pecados. Foi gracioso para o infinito conceber tal coisa, mas para ele realizá-lo foi glorioso além de tudo. O que direi disso? Vou apenas inserir este pensamento aqui, que nenhum de nós interfira na provisão de Deus. Sem nossa terrível aflição, ele sozinho foi nosso Jeová Jirê e nos forneceu um substituto. Não pensemos que há algo que nos reste para fornecer. Ó pecador, você clama: Senhor, devo ter um coração partido? Ele irá fornecer isso para você. Você clama: Senhor, não posso dominar o pecado, não tenho o poder de vencer minhas paixões. Ele lhe dará força, ele fará isso. Você lamenta: Senhor, eu nunca vou aguentar até o fim, eu não vou perseverar, eu sou tão inconstante. Então ele proverá perseverança para você. Você acha que depois de ter dado o seu próprio filho querido
para comprá-lo, ele deixará esse trabalho falhar, porque você não pode fornecer algumas pequenas probabilidades e fins para completar o trabalho? Ah, não sonhe assim. Não se apegue a tal loucura. O que você quiser, pobre pecador, se você crê em Cristo, a provisão do Senhor, de um Salvador em Cristo, garante que você creia que Deus proverá. A salvação começa com Jeová Jirê, a cruz e o Salvador sangrento. Você acha que depois vai cair em você fornecendo isso ou aquilo? Ah, seu orgulho insano. Você vai fazer alguma coisa, não é? O quê? E unir sua coisinha com um Deus eterno? Você já ouviu falar de um anjo que deixou de cumprir um dever até ser ajudado por uma formiga? Você já ouviu falar das grandes leis da natureza de Deus quebrando até que o dedo de uma criança pudesse suplementar sua força? Você, para ajudar o seu Deus a prover, saia do caminho e não seja nada. Então Deus entrará e será tudo. Fique quieto, é o Senhor que deve ressuscitar. Ele será visto na montanha e não você. Esconda-se e deixe que a glória do Senhor se manifeste em você. Eu gostaria que todos os problemáticos aqui pudessem pegar essa ideia e mantê-la firme. Tudo o que você precisa para se livrar do seu pecado, tudo o que você precisa para fazer de você uma nova criatura, tudo o que você precisa para levá-lo ao céu, Jeová Jirê, o Senhor proverá. Ele cuidará disso. Confie nele e em breve você verá a provisão divina. E Jeová será glorioso aos seus olhos. E quero acrescentar, aquilo que Deus prepara para os pobres pecadores é uma provisão feita mais gloriosamente. Deus providenciou um carneiro em vez de Isaque. Isso foi suficiente para a ocasião como um tipo, mas o que foi tipificado pelo carneiro é infinitamente mais glorioso. Para nos salvar, Deus proveu Deus. Eu não posso colocá-lo de forma mais simples. Ele não providenciou um anjo, nem um mero homem, mas o próprio Deus. Venha, pecador, com toda a sua carga de pecado, Deus pode carregá-la. Os ombros que sustentam o universo podem muito bem sustentar sua carga de culpa. Deus lhe deu sua divindade para ser seu Salvador, quando Ele lhe deu o seu Filho. Mas Ele também deu na pessoa de Cristo a humanidade perfeita. Um homem como nunca viveu antes, eclipsando até mesmo a perfeição do primeiro Adão no jardim pela majestosa inocência de sua natureza. Quando Jesus foi visto como homem, até mesmo homens não convertidos admiraram tanto sua excelência que quase o adoraram. Jesus é Deus e homem, e o Pai deu esse homem, esse Deus, para ser seu Redentor. Para a sua redenção, o Senhor Deus lhe deu a morte de Cristo. E que morte foi! Quisera que os corações perturbados estudassem com mais frequência a história do grande sacrifício, a agonia e o suor sangrento, a traição no jardim, a amarração das mãos, a acusação do inocente, a flagelação, a coroação de espinhos, a cusparada no rosto, a zombaria, o pregar no madeiro, o levantar da cruz, a febre ardente, a sede ardente e, acima de tudo, a angústia avassaladora de ser abandonado por seu Deus. Você acha, ó alma, que para salvá-lo o Filho de Deus deve clamar Lama Sabactani? Você acha que para salvá-lo ele deve ficar nu para sua vergonha entre o céu e a terra, rejeitado por ambos, deve clamar tenho sede, e não receber nada além de vinagre para umedecer seus lábios ardentes? Jesus deve derramar sua alma até a morte para que possamos viver. Ele deve ser contado com os transgressores para que possamos ser contados com seus santos na glória eterna. Não foi esta uma provisão gloriosa? Que dádiva maior poderia ser concedida do que alguém em quem Deus e o homem estão misturados em um? Quando Abraão no monte ofereceu um sacrifício, era chamado de holocausto. Mas quando o Senhor Jesus Cristo morreu no Calvário, não era apenas um holocausto, mas uma oferta pelo pecado, uma oferta de alimentos e uma oferta pacífica, e todo outro tipo de sacrifício que já existiu na velha aliança. Sob a mais antiga de todas as dispensações,
antes da economia mosaica, Deus não havia ensinado aos homens as distinções do sacrifício, mas uma oferta ao Senhor significava tudo o que foi posteriormente apresentado por muitos tipos. Quando o venerável patriarca oferecia um sacrifício, era uma oferta pelo pecado, além de um cheiro suave. Assim foi com nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele morreu, ele fez de sua alma uma oferta pelo pecado e tirou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Quando ele morreu, ele também ofereceu a Deus um holocausto. Pois lemos: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Quando Jesus morreu, ele nos deu uma oferta de paz, pois viemos banquetear-nos com ele, com Deus. E para nós, sua carne é verdadeira comida, seu sangue é verdadeira bebida. Seriam necessários muitos dias para discorrer sobre as infinitas virtudes e excelências de Cristo, em quem todas as perfeições estão docemente contidas. Bendito seja o seu nome. Deus proveu gloriosamente para nós no dia da nossa necessidade. Jeová Jirê. E temos que acrescentar mais: a disposição foi feita com eficácia. Isaac não morreu. O riso na casa de Abraão não foi abafado. Não houve dor para o patriarca. Ele foi para casa com seu filho em companhia feliz, porque Jeová havia providenciado para si um cordeiro para o holocausto. O carneiro que foi fornecido não sangrou em vão. Isaac não teve que morrer também com o carneiro, ou não morreu logo depois do carneiro. Abraão não teve que matar a vítima provida por Deus e seu próprio filho também. Não, o único sacrifício foi suficiente. Amado, este é o meu consolo na morte de Cristo. Espero que seja o seu, que ele não morreu em vão. Ouvi falar de uma teologia que, em sua tentativa de exaltar a eficácia da morte de Cristo, virtualmente a priva de qualquer certa eficiência. O resultado da expiação depende inteiramente da vontade do homem e, portanto, é deixado ao acaso. Nosso Senhor, de acordo com certos mestres, pode ou não ver o trabalho da sua alma. Confesso que não acredito nessa redenção aleatória e me pergunto se qualquer pessoa pode se confortar com tal ensinamento. Eu acredito que o Filho de Deus não poderia ter vindo ao mundo nas circunstâncias em que ele veio e não poderia ter morrido como ele morreu e ainda assim ser derrotado e desapontado. Ele morreu por aqueles que creem nele e estes viverão. Sim, eles vivem nele. Eu deveria pensar que Isaac, o filho do riso, estava solenemente alegre quando desceu a colina e foi para casa com seu pai. Acho que os dois tropeçaram com passos felizes em direção à casa de Sara e ao seu próprio lar amado. E você e eu, neste dia, podemos ir para casa com a mesma alegria. Não morreremos, pois o Cordeiro de Deus morreu por nós. Jamais pereceremos, pois ele sofreu em nosso lugar. Fomos amarrados no altar, fomos colocados na lenha e o fogo estava pronto para nos consumir. Mas nenhuma faca nos tocará agora, nenhum fogo, pois o sacrifício é oferecido de uma vez por todas. Nenhum fogo nos consumirá, pois aquele que sofreu em nosso lugar suportou o calor da chama em nosso favor. Vivemos e viveremos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esta é uma provisão eficaz e preciosa. Eu não acredito em uma redenção que não redimiu, ou em uma expiação que não expiou. Eu acredito naquele que morreu efetivamente e salvará sua própria igreja e suas próprias ovelhas, porque ele entregou a vida dele. Ele disse: todo aquele que o Pai me deu, esse virá a mim, e de maneira nenhuma o lançarei fora. Todo aquele que o Pai me deu, virá a mim. A ele todos nós renderemos louvor, pois ele foi morto, e ele nos redimiu para Deus por seu sangue, um povo de toda tribo, língua e nação. Precisamos ressaltar esta nota, para que possamos glorificar a Jeová Jirê, porque esta provisão foi feita para todo crente. A provisão no Monte Moriá foi feita em nome de Abraão. Ele próprio era um homem de fé, e ele é denominado o pai dos fiéis. E agora todo fiel ou crente pode estar onde Abraão esteve e dizer:
Jeová Jirê, o Senhor proverá. Lembre-se, no entanto, que nossa fé deve ser da mesma natureza que a de Abraão, ou não será contada para nós como justiça. A fé de Abraão trabalhou por amor, funcionou tanto nele que ele estava disposto a fazer tudo o que o Senhor lhe ordenasse, até mesmo sacrificar seu próprio filho querido. Você deve possuir uma fé viva, ativa e abnegada, se quiser ser salvo, porque essa é a fé salvadora, a fé que é um dom de Deus. Se você a tem, pode ter tanta certeza de que é salvo quanto de que pecou. Quem nele crê não é condenado, porque Cristo foi condenado por ele. Aquele que nele crê tem a vida eterna. Ele não pode morrer, pois Cristo morreu por ele. O grande princípio sobre o qual nossa segurança se baseia é a justiça de Deus, que nos assegura que Ele não punirá o substituto e depois punirá a pessoa por quem o substituto sofreu a penalidade. Seria uma questão de grande injustiça se o pecador, tendo feito expiação por seu pecado, na pessoa do seu cabeça da aliança, o Senhor Jesus, fosse posteriormente chamado a prestar contas pelo próprio pecado que já foi expiado. O pecado, como qualquer outra coisa, não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Se o grande Deus pegou meu pecado e o colocou em seu Filho, então não está mais em mim. Se Deus suportou a ira de Deus por mim, eu não posso suportar essa ira. Era contrário a todos os princípios de um governo moral justo que o juiz lançasse nosso fiador na prisão e exigisse a penalidade dele, e então viesse sobre aqueles por quem a penalidade foi paga. Por este evangelho estou preparado para ficar de pé ou cair. Sim, por ele viverei ou morrerei. Não conheço outro. Porque creio nisso, hoje clamo do fundo do meu coração, Jeová Jirê. O Senhor providenciou uma redenção eficaz para todos aqueles que confiam naquele a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação. É verdade, como está escrito, quem crer e for batizado será salvo. É verdade que a fé que opera por amor traz justificação à alma. Agora, quero fazer somente mais uma observação que revelará o caráter de longo alcance do meu texto. Jeová Jirê é verdade em relação a todas as coisas necessárias. O exemplo dado de Abraão sendo provido nos mostra que o Senhor sempre será um provedor para o seu povo. Quanto ao dom do Senhor Jesus, esta é uma disposição que garante todas as outras disposições. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas de graça? Abraão aprendeu isso, pois assim que ele matou o carneiro, o pacto foi repetido em seus ouvidos, e repetido como ele nunca tinha ouvido antes, acompanhado de um juramento. Deus não pode jurar por ninguém maior do que ele mesmo. Então ele disse: por mim mesmo jurei. Assim, a aliança foi ratificada pelo sangue e pelo juramento de Deus. Esse sacrifício sangrento! A aliança de Deus é confirmada por ela, e nossa fé é estabelecida. Se você viu Jesus morrer por você, seu coração ouviu Deus jurar: certamente, abençoando, te abençoarei. Por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, Ele nos deu forte consolação, e nós que fugimos para o refúgio da esperança que nos foi proposta no Evangelho, estamos seguros, e seguros para sempre. Voltemos a essa verdade eterna, que se Deus proveu seu próprio Filho bem-amado para suprir a mais terrível de todas as necessidades, então Ele proverá para nós em tudo mais. Onde Ele proverá? Ele proverá para nós na montanha, isto é, no lugar da nossa provação. Quando chegarmos ao lugar onde o ato fatal de máxima obediência deve ser realizado, então Deus interporá. Você deseja que Ele cuide de você quando ergue os olhos e vê a montanha ao longe. Ele não escolhe fazê-lo, mas no monte será visto, no lugar da prova, no calor da fornalha, na última extremidade, Jeová será visto, pois Ele cuidará disso. E então se tornará um provérbio para você: no monte do Senhor proverá, no monte de Jeová Jirê. Ou seja, quando você não pode ver, o Senhor o verá e atenderá à sua necessidade, pois seus olhos
estão sobre os justos e seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Você não precisará explicar a Deus suas dificuldades e as complexidades de sua posição. Ele verá tudo. Cante alegremente aquele hino de avivamento. Isso meu Pai sabe. Tão logo o Senhor tenha visto nossa necessidade, então sua provisão será vista. Você não precisa subir ao céu ou descer às profundezas para encontrá-lo. A provisão do Senhor está próxima. O carneiro no mato está atrás de você, embora você ainda não o veja. Quando você ouvir Deus falar com você, você se voltará e verá, e se surpreenderá por nunca ter visto isso antes. Você vai bendizer a Deus de coração pela abundante provisão que Ele revela no momento da provação. Então o próprio Senhor será visto. Você morrerá em breve, e talvez ao morrer você seja perturbado pelo medo da morte. Mas deixe que esse mal seja removido por esse conhecimento, que o Senhor ainda será visto naquele momento, e quando Ele aparecer, você será manifestado em sua glória. No dia da revelação do Senhor Jesus, seu corpo será ressuscitado dentre os mortos, e então a provisão divina será ainda mais plenamente descoberta. No monte do Senhor proverá, de Jeová Jirê, e ali o próprio Deus se manifestará a você, pois seus olhos o verão e não outro. Há uma interpretação dada ao meu texto que não podemos ignorar. Alguns leem que no monte o povo será visto. Naquele monte, nos próximos anos, a multidão se reuniria para adorar a Deus. A presença de Deus estava no templo que foi construído naquele lugar, e ali subiram as tribos do Senhor para adorar o Altíssimo. Eu moro em uma casa não feita por mãos, mas empilhada por Deus, de lajes sólidas de misericórdia e graça livre. Ele está construindo para mim um palácio de cristal, puro e brilhante, transparente como o dia. Vejo a casa em que vou morar para sempre crescendo gradualmente ao meu redor. Seu fundamento foi lançado desde a antiguidade em amor eterno. No monte do Senhor proverá. O Senhor providenciou para mim um cabeça de aliança, um redentor e um amigo, e nele eu permaneço. Desde então as pedras preciosas da benevolência foram colocadas, curso após curso, e as paredes cravejadas de joias estão ao meu redor. Não foi assim com você? Aos poucos seremos cobertos de glória eterna. E então, ao olharmos para os alicerces, para as paredes e para o arco acima da nossa cabeça, gritaremos: Jeová Jirê. Deus providenciou tudo isso para mim. Como nos regozijaremos em cada pedra do edifício divino? Como nossa memória pensará sobre o método da construção? Nesse dia foi colocada a pedra. Lembro-me muito bem. Estava muito doente e o Senhor me consolou. Em tal dia foi colocada aquela outra pedra. Eu estava na prisão espiritualmente e o visitante celestial veio até a mim. Nesse outro dia foi concluído aquele curso de joia, pois meu coração se alegrou no Senhor e minha alma se regozijou no Deus da minha salvação. Os muros do amor ainda estão se erguendo, e quando a construção está terminada e a pedra de cima é trazida com gritos de graça, graça a ela, cantaremos então este cântico ao Senhor, Jeová Jirê. O Senhor proveu tudo, do início ao fim. Desde o princípio até o fim, não há nada do homem e nada de mérito, nada de si mesmo, mas tudo de Deus em Cristo Jesus, que nos amou com amor eterno e, portanto, abundando em bênção sobre nós, segundo a plenitude do seu coração infinito, nos salvou. A Ele seja a glória, Ele seja louvado por eternidade sem fim, sozinho. Amém. Amém. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Gênesis 22, 14. Venha-se, cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás.
vem a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei-me